Olá, tudo certinho? Estamos iniciando mais um videocast aqui da página O que Fazer em SAP. Hoje eu estou aqui com o Renato Egeia. O Renato ele é daqui de Santo Antônio da Platina, empreendedor. Ele hoje é governador, está como governador do Rotary aqui de Santo Antônio. Santo Antônio da Platina não, é da região toda, né? De todos os distritos, né? A gente vai estar conversando sobre isso, ele vai explicar certinho. Renato, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço e só gratidão. Isso aí. Renato, muito obrigado. Queria aproveitar, já agradecer. Renata, aqui a gente tem dois patrocinadores hoje aqui no nosso videocast, que é a Marquise e a Solari, o Jonathan e a Lilian, da Solari e Rossi Odontologia. Agradecer muito o apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, nada disso daqui estaria acontecendo. Obrigado, vocês são muito importantes para a gente. Renato, me fala uma coisa. Hoje você está como governador do Rotary. É isso, né? Isso. Governador, nós falamos a palavra governador, mas fica mais fácil, né, nós falarmos a palavra liderança. Hoje eu estou como líder regional do Rotary. No mundo, nós temos 529 regiões de Rotary. Então, existem 529 líderes de Rotary no mundo inteiro. No Brasil, nós temos 31 regiões de Rotary. E o norte, o Paraná, ele detém 4 regiões de Rotary, nós chamamos de distrito, e essa região é o norte do Paraná. Hoje nós contemplamos 84 cidades, nós estamos em 43 cidades com Rotary Clubs, nós somos um quantitativo de 1.110 companheiros em Rotary, em 57 clubes de Rotary e 2 clubes satélites, que são clubes agregados a esses clubes, ou seja, são distritos ou regiões próximas à cidade. E temos também 13 Rotaract Clubes, que são os clubes integrados por jovens de 18 a 30 anos, que são a nossa nova geração e o nosso futuro. Só para situar vocês um pouquinho, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre Rotary e também sobre empreendedorismo. O Renato ele é um grande empreendedor aqui na cidade e, primeiro de tudo, eu queria saber mais sobre o Rotary, porque isso é uma organização muito importante, não só aqui na nossa cidade, quanto no Brasil e no mundo inteiro. Então, a ideia é estar passando para vocês um pouquinho sobre isso, para que vocês entendam o que é Rotary e a importância dele para a gente. Ô Renato, para as pessoas entenderem o que é Rotary. Rotary é uma organização formada por pessoas, formada por líderes, pessoas que se destacam em suas profissões. Nós temos uma variedade de classificações. Hoje nós somos 1.200.000 integrantes no mundo. Então, o Rotary é uma instituição secular, é gente pra caramba. Com certeza. Hoje nós agregamos, junto aos jovens, que nós também falamos que são rotaractianos, que são jovens de 18 a 30, nós somos 1,4 milhões no mundo, em mais de 200 regiões no mundo. O Rotary surgiu onde? Surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, em 1905. E você sabe qual que é a necessidade de ter se formado essa organização? A organização, a princípio, ela não se formou com o intuito que ela tem hoje, que é a filantropia, mas ela se formou com o intuito de firmar amizades. Você se formou Paul Harris, foi o fundador do Rotary em Chicago, ele e mais 3 pessoas. Ou seja, ele teve uma visão de criar um grupo de pessoas para fortalecer a amizade e o companheirismo. E dentre esse trabalho, essas reuniões, Rotary vem da palavra rotativo, ou seja, cada dia você fazia, cada semana você fazia uma reunião em uma casa ou em um local, e a princípio foi fortalecer a amizade entre as pessoas, formar grupos, ou seja, hoje mais conhecidos nós podemos ver assim como células ou movimentos religiosos nesse sentido, por mais que nós somos apolíticos e arreligiosos, mas foi para fortalecer a amizade e com o passar do tempo eles viram que tinham uma capacidade, tiveram também uma outra visão voltada à filantropia. E daí iniciou-se, se organizaram, criaram uma associação, uma organização, primeiro uma associação de pessoas, depois virou uma organização porque foi expandindo essa visão, as pessoas começaram a ver como benéfica e isso foi se expandindo a nível de país, de mundo
E hoje nós estamos aí, como eu disse, em 529 regiões no mundo, em mais de 193 países, em mais de 200 regiões, somando 1,4 milhão de pessoas, né? Com o propósito e a visão, a missão de fazer o bem às pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas em várias áreas de atuação que nós temos hoje. Ô Renato, com relação, normalmente hoje quando você pensa em Rotary, pelo menos para mim, eu acredito que para várias pessoas também, você já lembra da polio, que eu acho que vocês tiveram, o Rotary teve um papel muito importante com relação a isso. Você pode contar um pouquinho para a gente dessa história, o que o Rotary teve a ver com tudo isso? A poliomielite é uma doença mundial, tornou uma amplitude mundial, é uma doença grave, né? Ela pode levar a uma paralisia permanente, pessoas ficam com a mobilidade restringida, a maioria das pessoas tem uma incapacidade de locomoção, ou seja, vão viver ou numa cama ou numa cadeira de roda pelo resto da vida, né? Ou pode causar até a morte nos casos mais graves. Então, o Rotary viu esta doença como uma oportunidade de um trabalho mundial. Em 1979, o Rotary começou um trabalho nas Filipinas. Em 89, na década de 80, ele viu que isso tornou uma proporção muito grande, ou seja, a necessidade disso pela expansão do vírus. Em 2009, o empresário Bill Gates viu no Rotary uma das instituições mais eficazes possível para que ele pudesse fazer uma parceria. Então, desde 79, na década de 80, ela se tornou uma bandeira mundial do próprio Rotary. E em 2009, Bill Gates somou junto à Fundação Gates, onde ele propôs um desafio ao Rotary. E esse desafio era, cada rotariano, o Rotary teria que arrecadar 50 milhões de dólares, ou seja, de doações pessoais dos próprios associados ou de arrecadação da comunidade, e ele entraria com uma contrapartida de 2 dólares. E a partir daí tomou-se muito mais força, né? Porque o fato de você ter aí 1 dólar, 50 milhões de dólares por parte do Rotary Internacional e ele com a contrapartida de 100 milhões de dólares, nós temos um impacto, né, um poder aí de 150 milhões de dólares anual para os desafios da polio. Então, nós criamos uma força muito grande, uma bandeira muito grande sobre isso, né? E hoje nós conseguimos os números que nós eliminamos 99% do vírus no mundo. Nós temos somente 1% do vírus ainda ativo. Nós temos casos que estão acontecendo, porque a erradicação e a eliminação são coisas diferentes. A eliminação era extinguir o vírus do planeta, mas isso é impossível. Nós conseguimos combater com a vacinação, a conscientização, né? Mas nós eliminamos, mas nós estamos tendo alguns casos face a esse 1% que nós não conseguimos eliminar ainda. Por que, você vai perguntar? Os 2 países que nós não conseguimos a eliminação da polio é o Afeganistão e o Paquistão. Por questões de guerra e questões políticas, nós não conseguimos chegar ainda a todas as crianças para que o índice vacinal seja alto ou a 100%. Então, nós temos também uma outra bandeira junto com o Rotary, que ele trabalha áreas de enfoque, 7 áreas de enfoque, desde a consolidação da paz, prevenção de doenças, saúde materna e infantil, educação e alfabetização, água e saneamento, desenvolvimento econômico e ambiental. A primeira área de enfoque do Rotary é a consolidação da paz. Por quê? A pergunta também, por que nós não conseguimos implantar todas essas frentes de trabalho para que nós conseguíssemos a eficácia, né? A eficiência para que todos conseguissem ter acesso a essas frentes? Porque em muitos lugares a guerra e a intolerância religiosa não deixa que nós cheguemos até o final da nossa missão. Então, esses países nós não conseguimos eliminar ainda a poliomielite,
E hoje está tendo um trabalho com as mulheres desses países, pois elas têm um acesso muito mais fácil a essas comunidades, né? Os homens são, por questões de guerra e até a questão religiosa mesmo, são segurados para que eles não possam acessar essas comunidades, e as mulheres, num trabalho de formiga, uma formiguinha, né? Vai uma, vai outra, está conseguindo aumentar o índice vacinal, mas ainda nós temos alguns casos no mundo de poliomielite, infelizmente. No Brasil, nós temos um problema muito sério também com a pandemia, né, abaixou o índice vacinal. Então, hoje nós estamos com um índice muito baixo vacinal. Então, a probabilidade desse vírus, porque o vírus está em circulação. Então, o que vai eliminar ou segurar essa doença é a vacinação. Então, isso essa visão Como nossa. efetivamente o Rotary ele faz parte desse processo? Ele compra a vacina, ele ajuda na divulgação? Como que é, a participação do Rotary nesse combate, na erradicação da polio, né? Há dois sistemas. Em 1979, o Rotary comprava vacinas. Em alguns países ainda ele compra vacina. No Brasil, hoje, nós não compramos mais vacina. Nós estamos na frente de apoio, apoiando as secretarias municipais de saúde, o Ministério da Saúde, em promover a conscientização, participando de movimentos de dias específicos, tanto que agora, dia 24 de outubro, é o Dia Mundial da Vacinação contra a poliomielite. Então, nós estamos no mês de outubro, o Rotary, a nível comunitário e a nível regional e a nível mundial, ele se movimenta. E só te dá um dado, o Brasil, o ano passado, foi o campeão de movimentos rotários em prol da conscientização da polio. Nós ganhamos dos Estados Unidos. Esse ano nós estamos em segundo lugar, mas estamos trabalhando para que a gente possa ainda conseguir ser campeão de conscientização. Como é que funciona? Os Rotarys da comunidade se organizam junto com as secretarias municipais, veem aonde são os postos, as UBSs, os pontos de vacinação. Primeiro faz uma conscientização, ou seja, via digital, via panfleto, via faixas, via toda a ferramenta que ele utiliza para essa conscientização. E muitas vezes nós estamos nos pontos de vacinação, fazendo ali aquele apoio, né, moral, ali, um apoio de estar dando um presente à criança, entregando um panfleto de mais conscientização às mães, né, e às famílias. Então, esse é um trabalho que nós fazemos hoje no Brasil, mais de conscientização. Mas nós já compramos muitos anos, em muitos países ainda se compra vacina pelo fato do país não ter uma visão e uma consciência de necessidade disso. Hoje você não está efetivamente participando das reuniões do Rotary aqui em Santo Antônio por conta dos seus compromissos como governador do distrito. Do distrito ou como que eu falo? Você é governador? Isso, como eu disse, o Brasil tem 31 distritos, mas distritos, para que nós possamos saber, são regiões. Uhum. Então, hoje eu estou como liderança regional. Daí você atende 57 Rotarys aqui da nossa região. Isso, nisso eu tenho atribuições como uma liderança. Eu sou indicado, depois eu passo por um processo de seleção, aí após eu passo por um processo de capacitação, aí em torno de 2 anos e meio nós ficamos nessa fase, depois nós assumimos por 1 ano. As atribuições são a liderança, estar à frente dos 57 clubes, trazendo toda a visão de Rotary, fazendo alinhamentos administrativos, questão de gestão e governança de toda essa estrutura, em termos de Rotary internacional, junto aos Rotarys comunitários. Eu tenho uma atribuição que é a visita oficial, eu tenho a atribuição de visitar os 57 clubes de Rotary, onde nós vamos a cada um desses clubes, nós conhecemos todos os projetos comunitários que eles têm, nós temos uma reunião administrativa com as lideranças dos clubes, onde nós ouvimos as reivindicações, ouvimos as visões que o clube tem junto à sua comunidade, também trazemos alinhamentos e visões, ou seja, que o Rotary
nos traz para que nós possamos estar alinhados em nível de gestão, em nível de visão, em nível de missão. Todo ano nós temos um plano de ação e um plano estratégico. Nós temos uma adaptabilidade às necessidades. Ano a ano nós estudamos e montamos estratégias para que nós possamos se adaptar às necessidades da comunidade. Renato, um pouquinho dessas visitas que você fez até agora, o que que você já percebeu de projeto? O que está acontecendo aqui na nossa região? Que o Rotary está à frente? Nós não temos noção do tamanho, do impacto e do alcance do engajamento de Rotary Clubes junto à comunidade. Às vezes é uma organização ou uma associação que a comunidade muitas vezes não consegue entender ou enxergar qual é a visão, qual é a missão do Rotary na comunidade, mas em todas as visitas, nós estamos aí em torno de 30 visitas, ainda falta 27. Eu estou maravilhado porque, por mais que eu estou desde 2008 em Rotary, ou seja, cada dia eu estou tomando ciência do que é o poder do Rotary na comunidade, do tamanho do engajamento com instituições públicas, principalmente pela gestão pública, pelas secretarias municipais. Nós temos um impacto nós temos um trabalho muito grande na área das APAES, das AMAs, que são as associações de mães e pais de autistas. Ou seja, hoje o Rotary trabalha uma bandeira muito forte, que é a diversidade, equidade e inclusão. Está totalmente ligada a essa parte das pessoas que têm problemas, condições de mobilidade limitadas, que têm problemas intelectualmente limitados, né? Então, nós temos aí um apoio muito grande a essas instituições. Muitas das vezes nós ouvimos que muitas das APAES e muitas dessas instituições foram criadas por Rotaries, por movimentos de Rotaries Clubes na comunidade. Muitas dessas cidades que eu estive presente na visita oficial me informaram que aquela APAE, aquela associação de apoio, foi criada pelo Rotary. Né? Bancos de cadeira de roda, nós sabemos aí como funciona. O Rotary cria um banco de cadeira, ele adquire cadeiras de roda, muleta, cadeira de banho, e nós não temos a proporção da necessidade das pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm uma mobilidade temporária, restringida, ou seja, quebrou uma perna, ou tem uma situação de uma operação. E qual o impacto de você comprar uma cadeira de roda temporariamente, por 3, 4 meses ou 6 meses? E o Rotary dispõe de bancos de cadeira de roda, onde as pessoas vão lá, se cadastram, emprestam, fazem um empréstimo dessa cadeira de roda e utilizam, e não tem esse impacto financeiro temporário, e muitas vezes as famílias não têm condição financeira de comprar, e depois o que seria essa doação? Será que ela conseguiria doar para alguém? Ou seja, então nós trazemos essa facilidade também à comunidade. Fora isso... Esse seria um empréstimo, emprestaria a cadeira e depois que emprestado terminou... de forma gratuita. Já falando, nós temos um programa também, não só a nível regional aqui, mas nós temos um programa a nível Brasil, que é um programa chamado Mobilidade para Todos, onde existem várias regiões de Rotary, onde existem esses grupos de Rotary, e nós também disponibilizamos de forma permanente cadeiras de roda. Hoje nós já distribuímos a nível Brasil mais de 10 mil cadeiras de roda. Se você fizer uma conta simples, uma cadeira de roda hoje de boa qualidade custa em torno de R$2.000. Então, nós distribuímos 10 mil cadeiras, ou seja, quase um impacto de 20 milhões junto a essas comunidades. Só com cadeiras de roda. Cadeiras de roda. Tanto para instituições, pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, hospitais, APAES, centros de reabilitação, secretarias municipais, e também contemplamos pessoas físicas. Aqui mesmo em Santo Antônio, o asilo recebeu em torno de 30 cadeiras de roda já do Rotary. A APAE recebeu, o hospital recebeu, a clínica de reabilitação de fisioterapia municipal recebeu. Então, aqui nós já fizemos esse trabalho. Então, é um trabalho que nós temos uma parceria com uma organização americana, Free Wheelchair Mission,
dos Estados Unidos, ela produz, ela arrecada dinheiro, ela produz essas cadeiras, ela distribui a nível mundial essas cadeiras, e nós somos parceiros dessa organização. Agora mesmo estamos com um processo aberto, né, da mobilidade para todos. Nós temos em torno de 400 e poucas cadeiras que estão sendo distribuídas a nível de Paraná, né, e algumas regiões do estado de São Paulo. O ano passado nós distribuímos 100 cadeiras de roda na região, aqui só na região do norte do Paraná, às instituições e pessoas físicas que precisam, que têm necessidade da cadeira de forma permanente. E agora estamos abrindo também um projeto Mãos Solidárias, que são próteses de mão mecânica simples, né? Outra parceria do Rotary, nós falamos até Rotary Brasil, quando nós temos um programa maior. São próteses de mão que contemplam pessoas que não têm a mão, e isso também de forma gratuita. E isso é um projeto do nosso distrito, o distrito 4.710, que é o norte do Paraná, onde eu estou de liderança. Fechamos uma parceria com uma organização LN4, americana também. Nós já tivemos 100 próteses entregues. Nós estamos tendo a parceria chamou muita atenção e veio nos procurar o astronauta Marcos Pontes, foi ministro da Tecnologia, né? Então tomou uma dimensão nacional. Já entregamos 100 próteses e acabaram de chegar mais 300 próteses que já tem uma fila de espera em torno de mais de 400 pessoas esperando próteses. Imagine uma pessoa que não tem as duas mãos, que não pode pegar um objeto, não pode escovar um dente, abrir uma porta, receber esse equipamento de forma gratuita na sua casa, tudo isso junto, alinhado com os Rotary Clubs trabalham nesse sentido. Então, eu acredito que a comunidade ainda não tem a proporção e a magnitude, né, do impacto, do alcance, do engajamento e da adaptabilidade que o Rotary cria na comunidade. E fique aí, né, o pedido de apoio a essas instituições na sua comunidade, onde existe um Rotary Club, esteja sempre apoiando ele, conhecendo os nossos trabalhos, porque é um trabalho maravilhoso. Hoje nós já utilizamos nos últimos 10 anos em torno de 4,4 bilhões de dólares em projetos humanitários nas áreas de enfoque que nós trabalhamos a nível de mundo. Todo ano nós entregamos 300 a 400 milhões de dólares em projetos humanitários no mundo. Renato, como que funciona a logística disso? O Rotary, ele banca esses projetos, de certa forma, assim, o que ele participa em colaboração, ele está ajudando, ele está comprando cadeiras, ele está comprando próteses, ele está colaborando. De onde que vem esse dinheiro? Como que funciona essa parte do Rotary? Nós temos duas frentes de arrecadação. Nós temos uma fundação junto à Corporação Rotary. Essa fundação, ela é uma... Isso a nível nacional ou nível internacional? Ela é uma estrutura o qual faz a captação de recursos. Recursos do próprio rotariano que tem o perfil de doador, e recursos no Brasil nós temos a BTRF, que é a Associação Brasileira de Rotary Foundation, um subbraço da Fundação Mundial, onde também nós temos uma parceria muito grande com as empresas, com um programa cidadão que chama, Empresa Cidadã e Agro Cidadão. E nós temos também uma frente que chama subsídio corporativo, que as grandes corporações podem estar doando. Então nós arrecadamos por esses canais. A Fundação Rotária tem vários canais de investimento, né, canais de projetos de subsídios regionais, subsídios globais, isso, subsídio de grande escala. Cada projeto, cada ferramenta dessa tem um valor agregado de projetos, ou seja, cada um vai elevando os valores dos projetos. Dentro da Fundação também tem arrecadação para a Poli. Nós temos uma ferramenta que, quando há desastres naturais, nós tivemos aqui em Bandeirantes, o ano retrasado, tivemos em Jardim Alegre, na cidade, que faz parte do norte do Paraná, né, em Ivaiporã. Ou seja, e esse canal, quando ocorre esses desastres naturais, nós temos, em 72 horas, nós conseguimos fazer um subsídio de $25 mil dentro dessa comunidade.
independe se existe Rotary Club ou não dentro dessa comunidade. O Rotary fica sabendo da ocorrência e ele pode pedir também esses subsídios para amparar essa comunidade nesse momento. De grande escala, nós tivemos agora uma arrecadação a nível mundial para o desastre do Rio Grande do Sul. Nós arrecadamos em 2, 3 meses, só a nível mundial, $500 mil, né, para o Rio Grande do Sul, fora o que o Rotary Brasil fez. Nós aqui arrecadamos mais de 10 carretas, nós tivemos mais de 30 e poucos mil reais arrecadados em pouquíssimo tempo, parece pouco, mas a nível Brasil nós conseguimos mais de 20 milhões de reais e não tem nem como contar o tanto de alimentos e carretas que foram enviadas para lá a nível Brasil de Rotary. Então, É uma grande organização que trabalha em prol das pessoas através das instituições locais. É isso, né? e tem uma peculiaridade. Quando a gente volta lá naquela questão da parceria da Fundação Bill e Melinda Gates, ele viu a maior eficiência dentro da Fundação Rotária, dentre todas as outras organizações e fundações que existem no mundo. Ele fez uma pesquisa mundial, qual a instituição que teria maior eficiência na gestão de recursos. Porque não é só dar o dinheiro, você precisa ter uma instituição Sim. que realmente vá fazer bom uso desse dinheiro, né? Porque senão... Hoje nós temos muitas organizações. Nós temos também uma certificação da Share Navigator, que é uma empresa de auditoria, né, a nível dos Estados Unidos, o qual já é, se não me engano, já é a 6ª ou 7ª vez que nós temos nota máxima dessa empresa, que faz toda a auditoria e faz a vistoria da curatela de toda a gestão financeira. E nós temos nota máxima, se não me engano, por 6, 7 anos seguidos, nós estamos aí com nota máxima, pelo fato que mais de 90% de todo o valor arrecadado, ele chega realmente, ele se transforma em projeto, ele se transforma e materializa junto à comunidade. As pessoas que estão assistindo, elas podem estar levando as necessidades das instituições para o Rotary e ver se há a possibilidade de estar tendo recurso também? Ou como que funciona essa parte das instituições que estão precisando de ajuda? Sim, a princípio os rotarianos, né, que fazem parte do Rotary Club, eles estão sempre atentos às necessidades da comunidade, mas nós não conseguimos, né, chegar a todas as necessidades, mas com certeza as instituições devem fazer isso, pelo fato que muitas vezes nós não conseguimos alcançar, né, a visão da necessidade de cada instituição. E realmente seria muito importante que essas instituições se posicionassem junto aos Rotary Clubs da sua comunidade, pleiteando as suas necessidades, e o Rotary vai analisar conforme a sua capacidade, ele vai ver as prioridades, né? Como eu sempre falo o termo, vai analisar o impacto, o alcance que isso dessa necessidade e o engajamento dentre essa necessidade. Então ele analisa para priorizar onde terá mais impacto e mais alcance, né? E para ele estar beneficiando com projetos essas instituições. Ô Renato, você é natural aqui de Santo Antônio? Nascido aqui, a família é daqui? Sim, sou natural de Santo Antônio da Platina, nascido e criado, como nós falamos, né? Fiquei 5 anos fora de Santo Antônio. Eu sou formado em Direito, me formei na faculdade da Universidade de Marília, então eu morei 1 ano em Ourinhos e mais 5 anos em Marília. Então foi 6 anos que eu fiquei longe de Santo Antônio, né? Mas por questões de estudo. Após isso, retornei para Santo Antônio e comecei a advogar. Advoguei 10 anos. Aí houve uma necessidade de eu assumir a estrutura empresarial da família e hoje estou até hoje assumindo nessa gestão como CEO do Grupo EGE Empreendimentos. Vocês trabalham com loteamentos, né, no grupo, né? O grupo, é um monte de coisa. São vários nichos de negócio hoje, nós temos essa diversidade de negócios. Nós, a princípio, nós trabalhamos com incorporação, nós temos aí desde 1975 na área de incorporação e O grupo loteamento. começou com quem? Com seu pai? Com o meu pai, é um grupo familiar.
Meu pai começou a empreender no ramo de loteamentos, incorporação e loteamentos. Nós temos o primeiro empreendimento que foi lançado em 1975, foi o primeiro loteamento de Santo Antônio, fora, né, nós falamos que é o primeiro loteamento, porque a cidade ela é contemplada pela estrutura central. Então, o primeiro loteamento foi nosso em 1975, que é o Jardim Egeia. Depois, em 94, nós lançamos o Residencial Egeia. E hoje nós estamos para lançar o Parque Salinas, próximo ao SESC Senat, que também seria o terceiro empreendimento. O segundo braço do grupo é o agronegócio. Nós trabalhamos com pecuária também, desde 1980, é uma tradição. Então, nós trabalhamos também com locação de imóveis próprios. Nós temos um braço de incorporação na área de construção, nós fazemos parcerias. Hoje também a área de construção está um pouco parada, né, nessa parte de construção especificamente. Fazemos locação de espaços publicitários, temos outdoors, nós locamos esses outdoors a empresas, né? Nossos outdoors têm um padrão nacional. Não sei se você é 3x9, né? O padrão Sim. de toda a mídia E nacional. tem uns maiores também que vocês têm, né? Temos um super outdoor na entrada de Santo Antônio, próximo ao Parque de Exposição. Ali centraliza a maioria dos nossos outdoors. Então, hoje nós temos aí grandes empresas parceiras nossas. Nós temos o CEDI, nós já tivemos a Unimed, nós temos aí várias empresas. Para você, foi muito difícil migrar da parte da advocacia para o empreendedorismo, para essa parte de estar gerindo o grupo Egeia? A advocacia, ela dá uma base muito grande na área de administração, por mais que existem cursos de direito e cursos de administração. Eu tive um apoio muito grande, minha esposa, Franciane, sou casado há 29 anos, temos 2 filhos, e ela é administradora de empresa. Então, juntou aí a parte jurídica com a parte de administração de empresa e deu aí um casamento perfeito. Mas a visão, acredito que o propósito tem que estar dentro de nós. Então, tudo que você se propõe a fazer, primeiramente tem que existir um propósito pessoal. Você tem, como empreendedor, você tem que ser um guerreiro, você tem que ter uma visão e saber que o empreendedorismo é uma questão que traz várias oportunidades, mas também vários desafios. Para mim foi um desafio, então até eu entender a questão de governança, de gestão, de estruturação de empresa, de metodologia, de processos, demorou um certo tempo, mas foi tudo se adaptando, tudo se encaixando e também abençoado aí por Deus aí para que nós pudéssemos desenvolver, sair da advocacia e entrar no empreendedorismo, nesse sentido. Hoje, assim, um recado para quem está começando a empreender. Você comentou aí de questão de processo, de organização, etc. Como que seria o teu conselho para quem, de repente, já está no empreendedorismo e não está indo bem, está empreendendo e, de repente, não está indo bem, ou que está querendo empreender? Como que seria o caminho que você orientaria? Primeiramente, buscar conhecimento. Nós temos aí um dos maiores sábios do mundo, Salomão, ele diz que tudo se resume à sabedoria. Procure conhecimento, procure pessoas que já fazem isso, procure mentorias, procure ferramentas. Hoje nós estamos no mundo digital e existem pessoas que querem empreender com uma visão de 100 anos atrás. Às vezes eles não conseguem discernir o tempo, ver as ferramentas digitais. Hoje a inteligência artificial, hoje nós temos aí todas as ferramentas digitais, as plataformas digitais. Hoje nós temos aí vários cursos EAD, nós temos muito material. Procure conhecimento e procure pessoas que já deram certo. Procure se engajar com essas pessoas. Modelem as pessoas que deram certo. Isso já é 50% do caminho andado para que você tenha sucesso nessa visão de empreender. Empreender é arriscar. Muitas pessoas, ou seja, algumas coisas são medo, a pessoa tem medo.
Então ela prefere a estabilidade. Eu prefiro ter estabilidade, eu prefiro então ser um funcionário. Mas pelo que você está falando, não é só um meter a cara, né? Você precisa ter o conhecimento e é um arriscar calculado, entre aspas, né? Você precisa saber onde você está colocando o teu pé também. É claro que tem o risco, mas precisa, é isso que eu entendi, que Com certeza. muito bom. Renato, com a parte você tinha falado que estava com 27 anos casado? 29. 29 anos casados? E onde vocês se conheceram? Aqui mesmo, em Santo Aqui Antônio? mesmo em Santo Antônio da Platina. Meu Deus, e como que foi? Conta um pouquinho dessa história aí. Então, nós éramos amigos Aham. e por essa amizade chegou um momento que criou essa paixão, esse desejo um pelo Passou de outro. nível. Passou de nível, né? Primeiro nós éramos amigos, então tivemos todo esse tempo de um conhecer o outro como amigos. E depois passou o tempo, um se interessou pelo outro e deu certo. Namoraram há muito tempo, Renato? 6 anos, 6 anos. Se casaram aqui mesmo, em Santo aqui Antônio? em Santo Antônio. E tuas crias, tem quantos anos? Tem uma filha de 21 e um menino de 18. Ah, já estão tudo crescido Já não são crianças. Hoje, Não, pelo menos, né? Pode ser o dia, esse mês comemoramos o dia da criança, já não temos mais crianças em casa. Mas são eternas crianças. Eles moram com vocês ainda? Não, hoje eles não moram mais, eles estão fazendo. A minha menina está fazendo faculdade e meu menino está se preparando para a faculdade. E como que foi essa saída deles de casa? Sentiu um vazio ou não? Foi tranquilo? Com certeza nós sentimos assim, né, o vazio. Isso é normal, né? É síndrome do ninho vazio, como nós dizemos. Então, mas é uma fase de adaptação. E por coincidência, nós tivemos aí, estou na liderança do Rotary, então eles também não estão mais em casa e nós conciliamos isso. Então, a dinâmica de nós estarmos hoje, nós estamos viajando muito, nós estamos fazendo essas visitas, nós estamos engajando muito, então isso diminuiu um pouco o impacto do ninho vazio. Aham. Mais atividades. Mais atividades. E é uma coisa que acaba, acho que até unindo mais o casal, né? Porque vocês estão mais tempo juntos, né? Tem duas dinâmicas, ou une de vez ou separa. O que não é uma opção, a segunda. Sim, sim. Mas é muito dinâmico. Realmente, nós passamos muito tempo juntos, nós temos muita sinergia juntos. Então, é uma só carne mesmo, como nós vemos no casamento, como Deus fala que a união é uma só carne. Então, você sente essa presença desse sentimento de uma só carne pelo fato de nós estarmos juntos, uma frequência muito maior. Isso traz uma evolução, um autoconhecimento, tanto pessoal, isso traz uma evolução a nível de casal, no sentido de resiliência, de entendimento, porque esse tempo mais junto também nós temos, ou seja, a possibilidade de desgastes maiores. Uhum. Então, nós vamos aí com autoconhecimento, com resiliência, com empatia, nós vamos aprendendo, está sendo muito dinâmico esse aprendizado nesse tempo. Então, o Rotary também traz isso para nós, não traz só projetos, não traz só oportunidades, mas traz essa oportunidade de evolução como casal nessa dinâmica que nós estamos hoje, porque o governador ou o líder regional de Rotary, se ele não tiver um companheiro ou uma cônjuge, é quase impossível ele cumprir a missão da atribuição de liderança, porque são muitas atividades. Nós precisamos de um suporte muito grande para que nós consigamos aí cumprir essa missão. Ô Renato, hoje, com família, com profissão, com tudo isso que você já vivenciou e experimentou, qual que seria para você, pensando também na questão do Rotary, o sentido da vida hoje? O sentido de se viver hoje? O que significa isso para você hoje? As pessoas, eu tenho alguns pilares na minha vida, alguns propósitos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos como a nós mesmos e servir. Ou seja, nós viemos a esse mundo para servir, não para sermos servidos, para sermos mordomos do tempo que o Deus nos dá e sermos um servo bom e fiel. E o terceiro maior propósito que pode existir é o servir. Mais se beneficia quem melhor serve. Isso é uma frase rotária, né? E a segunda é dar de si antes de pensar em si. Então, eu acredito que essa é a essência
e a cada dia nós nos sentimos pessoas melhores, porque nós estamos tendo a oportunidade de servir, porque é melhor servir do que precisar ser servido. Então eu tenho essa visão, o que englobou, né, a questão. Nós temos as questões pessoais, né, os nossos propósitos de vida pessoal e profissional, e entre outras nas nossas áreas, ou seja, sou filho, sou esposo, sou pai, sou um empresário e sou também uma pessoa que tem uma visão de servir aqueles que tanto precisam. Então, acredito que isso seria o contexto que englobamos aí, a nível de vida, a nível de instituição. O Rotary nos traz a oportunidade que eu falo. Como uma pessoa, nós temos uma capacidade de servir. Nós temos uma limitação na nossa capacidade de servir, ou em todas as áreas. O Rotary, quando ele chega em nossas vidas, ele exponencializa a oportunidade de servir. Porque nós se somamos a pessoas em ações no mundo. Nós somos pessoas em ação. Dentro de uma estrutura de 1,4 milhões de pessoas. Dentro de uma estrutura que existe uma fundação rotária que arrecada milhões de dólares por ano. Nós exponencializamos a nossa capacidade de servir. Então, se nós voltarmos lá, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos como a nós mesmos, aí nós já temos a oportunidade de servir. E se o terceiro propósito, Deus nos chamou para ser servos ou servir, como eu potencializo isso na minha vida? Se juntando a pessoas com o mesmo propósito, que geram ferramentas as quais eu exponencializo essa capacidade minha. Isso daí junta tudo, né, Renato? Porque o empreendedorismo é isso também, né? Eu penso, ouvindo você falar, que é como se você saísse de trás de uma cortina e se colocasse à disposição. Isso tanto no empreendedorismo quanto na questão do Rotary, é você estar ali à disposição. Se vai funcionar, se não vai, eu tô aqui para lutar, eu tô aqui para combater, né? É mais ou menos isso? Sim, até você falou em combater. Ontem eu estava já tendo uma visão assim à frente. Estamos aquela frase, combati o bom combate, mas isso é quando nós terminamos a missão. Estamos combatendo o bom combate. E isso é importante hoje, né, Renato? Estar à disposição, né? Porque só vai você vai se destacar quem se põe à disposição, quem se põe à frente da batalha ali, né? Porque... Sim, a questão, você até me perguntou a questão do empreender. O empreender nada mais é do que se posicionar. Você se posiciona. A partir do momento que você se posiciona, você se expõe, nós sabemos hoje que isso traz resultados. Então, tudo, uma coisa conectada à outra. Nada acontece por acaso. Nós vemos aí várias situações de pessoas que empreendem e do nada a pessoa tem um resultado exponencial, um gráfico vertiginoso de ascensão, mas nós sabemos que nós temos que entender se isso tem sustentabilidade, se tem base. Então nós vemos muitas vezes acontecer isso, mas nós vemos também em muito curto prazo esse gráfico descer de forma vertiginal para baixo. Ou seja, as pessoas, hoje nós estamos vendo alguns casos na televisão, né? Às vezes nós vemos um empreendedor de grande sucesso em tão pouco tempo, mas nós perguntamos, tem sustentabilidade? Porque não é só a sustentabilidade da empresa propriamente dita. Começa a ser a sustentabilidade pessoal, se eu tenho autoconhecimento de mim, se eu tenho governo, se eu tenho domínio sobre as coisas, individualmente, se eu tenho um resultado como família, como esposo, como pai, aí isso, ou seja, não sei se você já ouviu, parece uma frase pronta, mas vamos supor, o CPF forte cria um CNPJ forte. Então, às vezes nós ficamos aí nos perguntando, em dúvida, poxa, eu tento tanto e a outra pessoa tenta tão pouco, tem tanta sorte em tão pouco tempo, mas nós vemos que isso não tem sustentabilidade. Nós estamos vendo alguns resultados aí que as pessoas com esse tipo de ascensão,
elas caem do nada, estão aí nas mídias, nas televisões, entre outras Mas eu coisas. acho que hoje, com a internet, isso é muito importante não é porque você vai empreender que você vai ter resultado também, né, Renato? Porque muitas vezes a gente olha em casos de sucesso aí e fala assim, nossa, eu vou empreender porque eu vou me dar bem, vai funcionar. E não é tão simples O assim. empreendedor ele tem que ter resiliência, resistência e recorrência, persistência. Então, isso são princípios que ele tem que ter, tá? São E é muito... uma construção individual também, né, Renato? Isso que você acabou de falar, né? É a família que traz apoio, é as experiências, é o conhecimento que você adquire. Então, junta tudo e vai. A nossa vida é isso, né? Eu acredito que a nossa vida seja uma construção, né? Muitas vezes as pessoas enxergam o seu sucesso você recebendo o prêmio no palco, Uhum. mas você não vê, eles não entendem a jornada que você passou para O estar caminho. naquele ponto atual, para você estar tendo aquele resultado. Nada na terra é colhido se não for plantado. Então, isso é um princípio universal do plantio e da colheita. Se você planta, você colhe, mas você colhe o que você planta. Se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta vento, às vezes você pode colher tempestade. E muitas vezes, se você não planta, você não colhe. Então, se posicione primeiro. Depois, tudo conspira para que dê certo se você fizer o caminho correto. Ô, Renato, uma curiosidade, para quem está assistindo, que gostou da ideia da Fundação Rotária, do Rotary como organização, que gostaria de conhecer mais sobre isso, gostaria de entender mais como funciona, qualquer um tem acesso a isso, qualquer um pode participar. Qual que é o caminho que a pessoa que se interessou pelo assunto, que se interessou pela ideia, pode buscar? Primeiramente, gostaria de convidar as pessoas a conhecer mais o Rotary. Conhecer o Rotary, hoje nós temos muitas informações a nível de mídias. Hoje nós temos os Rotary Clubes na comunidade. Faça uma visita, agende uma visita, conheça mais sobre as atividades e os projetos em Rotary. Para você ser um rotariano, você deve ser convidado, né? Tem todo um procedimento a ser seguido. Então, se você tem interesse, procure um rotariano na sua comunidade, procure o Rotary Club na sua comunidade, conheça mais do Rotary, né? E nós temos várias parcerias que podem ser feitas, esses engajamentos entre entes públicos, né? Entre privados, perdão, de empresas, onde as empresas podem estar engajadas e parceriando, ou seja, colaborando com a Fundação Rotária, não só colaborando financeiramente. Nós temos algumas certificações a nível Brasil, que o Rotary, como ele é uma instituição qual faz projetos, muitas empresas hoje precisam estar certificadas a nível regional ou a nível nacional, ou até mesmo a nível internacional. Nós temos hoje o Pacto Global, que nos traz várias diretrizes que as grandes corporações têm que seguir hoje em dia. E as empresas prestadoras de serviço ou outras também, nós temos que ter uma visão de sustentabilidade do nosso planeta, né? Essa questão ambiental, essa questão de social também, humanitária. Hoje está sendo trazida toda essa visão que os empreendedores, primeiramente, teriam que ter essa visão de responsabilidades para depois empreenderem, pelo fato de nós preservarmos todo o nosso ecossistema e o nosso planeta. Então, isso já existe, a ONU criou o Pacto Global, nós temos a Agenda 2030, as empresas estão procurando isso através das certificações ESG, do ISO 26000, de serem signatários do Pacto Global da ONU, né? E as grandes corporações hoje estão dando preferência a essas empresas que têm responsabilidade social para que elas possam estar fazendo parcerias comerciais. Então, nós temos essa certificação através da ABTRF, Associação Brasileira de Rotary Foundation, que é como eu disse anteriormente, é o Sistema Cidadão, Empresa Cidadã e Arte Cidadão, onde o Rotary, você sendo parceiro do Rotary, colaborando com a Fundação Rotária, e nós fazemos projetos em 7 áreas de enfoque, como eu disse, que são muito alinhadas com o Pacto Global. Então, o Rotary você colabora com o Rotary, com a Fundação, e o Rotary se certifica como sendo uma empresa social, humanitária e ambientalmente responsável.
Legal. E lá, voltando, nós somos, a Fundação Rotária tem nota máxima e reconhecimento por ser auditada, por ter essa responsabilidade de investimento dos valores e trazer projetos com eficiência para a comunidade. Então, existe essa possibilidade. Procurem o Rotary Club, procurem saber mais. Tanto as pessoas físicas quanto as empresas também podem estar sendo parceiras do Rotary. Está aberto E para tá todos tanto que contribuindo, tenham a vontade de tanto colaborar. contribuindo com a comunidade, quanto recebendo essas certificações e também sendo, de certa forma, retribuída por isso, né? Com Pela certeza. parceria. É um ciclo virtuoso que se cria entre a Organização Mundial, a sociedade civil e toda a comunidade empresarial que pode ser parceira. Empresas também podem ter até benefícios fiscais, se forem de lucro real, ela tem benefício fiscal em compensações de impostos a partir do momento que ela contribui com a Fundação Rotária. Então, nós vemos assim uma instituição a nível internacional, mas ela é comunitária, pois o Rotary está aqui. Então, esse ciclo virtuoso se cria quando você é colaborador da Fundação Rotária, esse valor vai chegar à sua comunidade também. Como disse, se houver uma necessidade de um desastre natural, nós temos aí em torno de US$ 25 mil em 72 horas para a comunidade. Isso vem da Fundação Rotária. Entre milhares de projetos, nós temos aí 1,2 milhões de rotarianos, com 47 milhões de horas trabalhadas e mais de 300 milhões de dólares aplicados anualmente em projetos. E só que esses projetos, às vezes, nós enxergamos que seriam longe daqui a nível mundial. Claro, nós trabalhamos em todos os níveis comunitários, regionais, nacionais e a nível internacional. Então, é um ciclo que se cria e nós aí conclamamos os empresários, os parceiros, para que nós possamos estar juntos, porque você vai estar se unindo a uma marca internacional secular, o qual é respeitada. Nós temos cadeira na ONU com direito a voto. Além dos países, o Vaticano, nós temos aí uma cadeira com direito a voto na ONU. Nós somos considerados, pelo impacto que nós criamos no mundo, uma nação de pessoas em ação que promovem a melhora da qualidade de vida das pessoas no mundo. Nossa, isso é incrível, né? Pensar em algo tão, assim, de certa forma, tão pequeno, que a gente tem ali, que as pessoas se reúnem e tal, você fala assim, o Rotary. E depois, na hora que você entende, vê como isso é grande, né? Como isso faz parte de algo tão grande. Isso é incrível. Eu acredito que a todos os rotarianos e rotaractianos que fazem parte, parabéns por todo o trabalho que vocês realizam. E é uma honra, acredito, para todas as cidades terem essa instituição nas cidades aqui, nas regiões, né, do Brasil. Renato, queria, antes de finalizar, agradecer os nossos parceiros aqui. A Marquise, ela está com a gente desde o começo. Queria agradecer ao Jonathan. Eles trabalham lá com aluguel e venda de imóveis, tanto urbanos quanto rurais, e também eles têm assessoria jurídica lá. E eles têm, eu sempre comento aqui, que é algo muito interessante, que é o seguro fiança. Acredito que muitas pessoas que às vezes não têm acesso a um fiador ou por diversos motivos precisam locar, mas não tem o fiador, lá eles têm o seguro fiança. Então você consegue locar sem a necessidade de ter um fiador. Isso é muito legal, e caso você esteja precisando fazer a locação do imóvel, seja ele residencial ou comercial, entre em contato com o pessoal da Marquise lá, que eles vão estar passando todas as informações, tá bom? E temos também a Solari e Rossi Odontologia e Saúde. Eles estão aqui pertinho da gente, no centro de Santo Antônio da Platina. Eles trabalham com todas as especialidades neodontológicas. Então, caso você precise de algo relacionado à odontologia, conversa com eles lá que eles vão estar te auxiliando, tá bom? Renato, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o Rotary, e acredito que todos também vão gostar muito de estar assistindo esse bate-papo. Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de nós estarmos aqui
trazendo conhecimento, informações à nossa comunidade, aos empresários da nossa comunidade, parabenizar todos os empreendedores e empresários da nossa comunidade, porque são eles que movimentam realmente a nossa cidade. É eles que trazem inovação, é eles que trazem toda essa força e essa pujança que Santo Antônio da Platina tem. Porque hoje nós também, aí a nível populacional, nós somos um dos maiores aqui da região, né, um dos maiores municípios da região, e é uma cidade polo comercial. Então, e também agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estar falando de rota e também um pouco dos nossos empreendimentos. Obrigado, prazer é nosso. Grande abraço e até a próxima.